Será que já podemos decretar que a França está imbatível? Bom, vem comigo nesse vídeo repercutir sobre essa classificação da França para cima do Paraguai. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DeFoot e hoje para falarmos da França que novamente se classifica, novamente sabendo se adaptar ao seu adversário, sabendo se adaptar às dificuldades do jogo e está classificada para as quartas de finais, onde enfrenta por sua vez Marrocos. Jogaço já falando aqui de antemão, mas é isso rapaziada, não tem como, é difícil torcer contra a França. Assim, se existe alguma pessoa que tá zicando a França essa Copa, meu amigo, eu te dou uma dica, tá? Meu amigo ou minha amiga que tá assistindo esse vídeo aqui, eu dou uma dica pra você. Se você está, enfim, torcendo contra a França ou qualquer coisa do tipo, cara, desista. Porque esse time é imparável. E eu já tô gravando isso desde a fase de grupos, também o opinião não muda, tá? Então, assim, eu vou trazer o palpite no final do vídeo sobre esses confrontos de oitavas de finais, além, obviamente, de citar os que já ocorreram, mas eu já tô decretando aqui. Pra mim, França passa de Marrocos, porque França só para na final. E ponto final, tá? Enfim. Mas é isso, vamos repercutir um pouquinho sobre essa classificação e já começando a falar sobre um fator que estava vindo extra-campo antes do início da partida. Caso vocês não lembrem, o Paraguai ele eliminou a Alemanha, né, recentemente, pelo 16avos, eliminando os pênaltis a Alemanha depois de um jogo que eu, enfim, na minha opinião, achei horrível da Alemanha. Não chega nem a ser horrível, né? Acho que vou medir minhas palavras aqui para falar um jogo mais ou menos. Um jogo mais ou menos, né? Mas porque a Alemanha tem um repertório muito melhor tecnicamente do que o Paraguai, só que parece que o Paraguai, não só parece, como acho que ficou claro que o Paraguai conseguiu administrar o jogo da melhor forma. Acho que ainda melhor do que o que a Alemanha estava impondo no jogo, né? Não digo que jogou melhor 100%, né? Em questão de ataque ou coisas afins. Mas eu acho que, no geral, a ideia central que o Paraguai fez, para mim, foi mais interessante e bem mais eficaz do que o que a Alemanha estava proporcionando, né? Apesar dos números exorbitantes a favor da Alemanha. Mas enfim, o Paraguai, por sua vez, elimina a Alemanha, como tinha estado anteriormente, e aí se classifica e enfrenta a França. E aí, como eu estava falando, né, estava ocorrendo essa questão extra-campo, que era sobre o fato do Paraguai contar com muitos jogadores que jogam no Brasileirão e que também jogam seus respectivos clubes a Libertadores, por exemplo. E aí falava sobre a raça paraguaia ser um fator importante e semelhante ao que nós vemos, né, normalmente, anualmente, aliás, na Libertadores, juntamente com a Sul-Americana, mas principalmente a Libertadores pelo seu peso histórico, né. Então, essa questão extra-campo, cara, era até interessante de se falar um pouquinho sobre, porque parecia que era uma equipe representando a Libertadores contra uma equipe que representa a Champions, né? Porque eu acho que se você citar todos os jogadores aqui da França, eu não tenho certeza só de um ou dois ali que jogam Champions ou não, porque eu acho que todo o resto joga, ou pelo menos já jogou. Então, é com certeza uma equipe que, nessa questão que eu falei sobre identificação, é muito mais predominante pro lado da UEFA Champions League, é claro. Mas, por sua vez, a Conmebol Libertadores também dava as caras nessa equipe do Paraguai. Então, existia toda essa mística, podemos dizer assim, extra-campo, e estava sendo discutida um pouco sobre isso. E por que eu tô citando isso, né, antes de falar da análise e juntamente do elenco também de Paraguai? Porque eu acho que esse jogo, sim, deixou muito claro o que o Uruguai queria fazer. E, lógico, não é uma semelhança para mim que é confirmada, né? Acho que é apenas enfim, uma mera referência aí a essa raça que vemos muito na Libertadores, vemos muito de times argentinos, principalmente, que, né, assim, quem já viu o seu time enfrentar River Plate ou o Botafogo, o Boca Juniors. Então, assim, equipes que são muito grandes historicamente, que com certeza é complicadíssima de enfrentar lá Boboneira no Monumental. Então, é isso, é equipes que, cara, quando você vai enfrentar, você tem um certo receio, porque elas são raçudas e elas são chatas de enfrentar também, porque o jogo delas enfim, é complicado de se explorar ali, né? Às vezes uma retranca absurda. E então é isso. Eu acho que o Paraguai, o que ele impôs nessa partida, pra mim ficou muito, mas assim, muito parecido com o que eu costumo ver quando o meu time joga Libertadores, que infelizmente não é o caso desse ano, né? Mas já citando aqui anteriormente não, já citando aqui para vocês, quando acabar a Copa do Mundo, né? Logicamente eu vou seguir ainda assim com os conteúdos falando sobre futebol europeu, sobre o UEFA Champions League e sobre Conmebol Libertadores. E aí eu trouxe especificamente para um time no Brasil, mas se vocês quiserem eu posso trazer também conteúdo do futebol brasileiro, né? Às vezes um jogo muito importante da rodada, briga na liderança, briga contra o Z4, enfim, mas é garantido que jogos do São Paulo eu vou começar a transmitir aqui. Transmitir não, né? Trazer análise para vocês. Enfim, recados dados aqui e também referências, né, explicadas. Aí a gente segue para a partida, obviamente, começando com os 11 titulares de cada um. E vamos começar com o Paraguai, né? Porque o Paraguai veio com um time, eu não lembro se era exatamente totalmente igual ao da Alemanha, mas assim, muito parecida, né? Orlando Gil no gol, excelente goleiro, já destaquei ele contra a Alemanha e também mais uma partida boa dele. Com certeza não é o melhor goleiro da Copa, mas é um goleiro bem memorável.
Juan Cáceres em uma lateral e Júnior Alonso na outra. Nas zagas temos Gustavo Velasquez, Gustavo Gomes e o Osmar Alderete, né? Essa é a nossa zaga paraguai. Então, sim, 3 zagueiros com 2 laterais, não são 2 alas, tá? 2 laterais, então é bem fechadinho. E aí, para quem assistiu a partida, já dá pra entender do porquê esse esquema tá sendo bem nítido na sua cabeça, né? Porque a forma como o Paraguai jogou, ficou muito claro que se pudesse colocar 5, 10, sei lá quantos zagueiros, eles iriam colocar, porque era o que eles estavam propostos a participar ali, propostos a efetuar desde o início da partida, e foi o que aconteceu. Enfim, indo para o meio de campo, então Diego Gomes e Andrés Cubas, esqueci o resto do nome dele, mas enfim, o Andrés Cubas. E aí fechando nas pontas juntamente com o ataque, com o Almiron, o Galarza e o Júnior Enciso. É o que eu falei, um time praticamente titular, aliás, praticamente idêntico à partida anterior. Se bobear, tá idêntico, né? Com uma alteração ou outra que não mude tanta coisa. Mas eu não lembro, de certa forma, do Paraguai ter jogado com 3 zagueiros contra a Alemanha. Mas eu acho que jogou, porque eu lembro que eu até comentei sobre não gostar muito dessa formação com 3 zagueiros. E aí eu nem vou, né, entrar de novo nesse aspecto, porque eu já citei no vídeo anterior, do Paraguai, inclusive. Mas enfim, então, desde essa partida tá muito claro o que o Paraguai queria fazer. Mas muito claro. Trabalhar com defesa, trabalhar com uma retranca total, esperando um ataque, uma brecha ali que a França, que é quase impossível a França deixar, né? Mas quando solta uma brecha, porque querendo ou não é inevitável, o Paraguai explorasse possíveis contra-ataques que eventualmente iriam criar grandes chances, principalmente com escanteios também. Bola parada é algo que o Paraguai buscou muito nessa partida. E eu vou ser sincero aqui, tá? Se você tem repertório exclusivamente para isso, né, apenas com recursos que sejam melhores defensivamente, que você não tenha o melhor time no meio campo e no ataque, né, porque a defesa do Paraguai eu acho muito boa, tá? Então, se você tem recursos melhores nesta área e você está enfrentando uma seleção que com certeza é favorita de ganhar essa Copa do Mundo, eu não julgo o que o... Até anotei o nome dele para não esquecer. O Gustavo Alfaro fez. Não julgo o que ele fez. Ele fez uma ideia que na cabeça dele poderia dar certo. E, cara, é isso. Você gosta dessa ideia de jogo? Caso você me perguntem. Não, não gosto. Eu acho que... Eu nunca, aliás, vou gostar de retranca, não importa a circunstância, né? Já não sou muito fã quando, por exemplo, o time tá ganhando, às vezes uma final de Champions League, porque gosto, acima de tudo, de ver um espetáculo, né? Então, quando o time tá retragando ali, por exemplo, o Arsenal na final da Champions, eu fiquei meio assim, sabiado porque, pô, o PSG tava num comando absurdo no ataque, enquanto o Arsenal tava só se retrancando, o que já é de praxe pra quem acompanha esse Arsenal do Mikel Arteta. Mas enfim, eu já não sou tão fã quando tá rolando esse tipo de situação, imagina em um jogo de Copa do Mundo, né? Mas tudo bem, eu entendo que é compreensível, né? Todos os times que utilizam esse tipo de retranca ali como uma forma tática, eu acho que é super compreensível, principalmente diante de questões aqui, de certas situações, e essa acho que era uma muito nítida que deveria ocorrer esse tipo de ação, e foi o que o Gustavo pensou e fez. E cara, assim, eu não acho que a ideia do Paraguai tá errada, como já citei aqui pra vocês, mas tem um pontinho assim, um probleminha só, que talvez o Gustavo não pensou tão bem, que ele tá enfrentando a França. E por quê? Eu cito, ele está enfrentando a França, não que ele está enfrentando Kylian Mbappé, Olise, Dembélé, também, né? Mas não porque eu citei jogador específico, eu citei o time no geral. Porque a França, meus amigos, eu já citei no início do vídeo aqui, eu acho que ela está começando a entrar em um patamar muito único. A França, ela tem que... A gente precisa ter, né? Nós precisamos ter essa autoridade que a França não é qualquer equipe, obviamente, né? Como todo mundo já sabe, mas eu digo nesse fator de não ser qualquer equipe, no sentido de você comparar ela às outras. Não dá. Sim, não dá. Pode parecer puxa-saco, enfim, ou qualquer coisa do tipo, mas eu vou ser muito franco com vocês, tá? Eu falar que, no atual momento, existe uma equipe que bata de frente com esta França, na minha opinião, eu não acho que isso é verdade, tá? Mas o mais interessante do futebol é esse fator dele ser imprevisível, né? Então, por eu ser torcedor da seleção brasileira, eu vou torcer até o fim, no meu eventual final, que eu já cravei aqui que vai ser contra a França, e se Deus quiser, o Brasil, que, como eu falei, está vindo de uma melhoria crescente e assim, constante, né? Toda partida tá tendo melhorias ali em certos jogadores, além do time em si. Inclusive, não sei se vocês viram a notícia, a Paquetá tá fora, né? Já fica fora da Copa. É uma pena, né? Mas enfim, no vídeo do Brasil amanhã eu falo um pouquinho sobre. Aliás, no pós-vídeo, né, da partida. Enfim, então, o Brasil tá em melhoria crescente, a Argentina, por mais que a partida com o Cabo Verde foi muito legal também, tem seus pontos positivos, Espanha, Portugal, enfim. Tem seleções que têm potencial para chegar na França. Cara, a França não é invencível. Eu trouxe pra vocês no vídeo que eu acho, faz um tempinho, né, acho que foi na segunda partida da França, eu trouxe um vídeo falando sobre ela estar imbatível. Só que, cara, uma diferença muito mínima de imbatível para invencível, mas acho que se adequa a essa situação da França.
Invencível, cara, é real um caso que não tem o que fazer. Não existe nenhuma equipe, nesse exemplo que eu trouxe, né? Não existe nenhuma equipe, ninguém consiga bater de frente. Agora, imbatível, existe uma mínima possibilidade disso acontecer. E por isso que eu acho que a França está imbatível, porque eu acho que sim, ela ainda pode ser derrotada. Até porque, se você for analisar esta própria partida contra o Paraguai, uma seleção que tecnicamente é muito inferior à França, assim, muito, muito, muito. Eu vou até citar a defesa da França, só pra vocês terem uma noção. Acho que eu não citei os 11 titulares da França, né? Já aproveito o gancho aqui. Manhã novamente no gol, Koundé e eu não sei se é Daini ou Ding, enfim, o outro lateral esquerdo da França. Saliba e o Upamecano, excelente Copa do Upamecano, inclusive. Koné e Rabiot no meio campo ali, e no ataque barra pontas também, né? Dembélé, Olise, Barcola e Kylian Mbappé. Só isso, né? Então olha essa defesa, cara. Olha essa defesa. Pra você comparar com a defesa do Paraguai que eu trouxe anteriormente. O nível técnico completamente abaixo. Mas pra mim, o melhor setor do Paraguai é a defesa. E se bobear o meio de campo ali, por questão de qualidade. Mas acho que o que eu tô frisando aqui é questão de jogabilidade, tá? Eu acho que a defesa do Paraguai é boa, né? Pelo menos, assim, diante dos outros setores, acho que ela é melhor. Mas o Paraguai tinha isso e ele tinha que explorar isso, ele tinha que utilizar isso. Então por isso que eu acho que não é um problema, cara. Só que esta França, meus amigos, por mais que ela sofra pra vencer do Paraguai, ela sabe se adaptar ao adversário. E por isso que eu destaquei que eu acho que ela está a um nível diferente das demais. Porque ela sabe se destacar ao adversário, ela sabe como atuar perante as circunstâncias que ocorrem na partida. O Paraguai ele tinha uma linha defensiva que muitas seleções iam quebrar a cabeça para conseguir chegar no ataque e efetuar grandes jogadas. A França não. A França domina do início até o fim do jogo. O Paraguai sofre do início até o fim do jogo defensivamente. E não é só porque saiu um gol que pode falar assim, pode decretar que, meu Deus, que jogo horrível da França ou que defesa absurda do Paraguai. Não, é meio termo para ambos os dois exemplos que eu acabei de citar. Eu acho que a França não fez um jogo absurdo, mas fez um jogo bom, um jogo que mantém sim o favoritismo, porque, na boa, rapaziada, você fala assim, pô, é o Paraguai, né, pelo amor de Deus, mas o Paraguai que eliminou a Alemanha. Só isso, né? Então, foi nos pênaltis, tá, mas, cara, conseguiu segurar a Alemanha nos 90 minutos. Então, não é uma seleção qualquer, obviamente. E por isso que não pode ser menosprezada também, apesar dessa tática que eu não sou muito fã, como já citei. Mas de qualquer forma, a França, ela tem que estar em um nível diferente das demais. Mas é o que eu falei, pra mim, imbatível e não invencível. E eu tenho certeza, total ciência que o Brasil tem totais chances de ganhar da França. Se não for Brasil, sei lá, Argentina ou... Não, Portugal não dá pra colocar nesse nicho aqui. Eu acho que Portugal, no atual momento, eu tenho dúvida até contra a Espanha, sendo bem sincero. Enfim, de qualquer forma, é só isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que a França tem sim em que entrar em um patamar único pra ela. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu não sou francês e não torço pra França, logicamente, mas... olhando pro lado futebolístico da coisa, ela tem que estar um patamar diferente, porque, assim, muitas seleções que estavam vindo com favoritismo nessa Copa não estão correspondendo, né? Pelo menos na minha opinião, que eu já trouxe pra vocês aqui nos vídeos. Que eu acho que principalmente era a Argentina, Espanha e Portugal. Pra mim, a única seleção que não veio com tanto favoritismo e que tá correspondendo bem, logicamente, a sua história também já disse por si só, mas em questão atual, né, momento atual, ciclo conturbado, enfim, é a seleção brasileira, que pra mim tá correspondendo muito bem. Só que as demais, que o ciclo delas é muito melhor que o da seleção brasileira, não estão correspondendo tão bem. E a única que tem um ciclo bom, tem eliminações ali precoces, tem mais... É inevitável, a França foca muito mais em Copas, até porque foi 2 finais seguidas, né? Então, uma seleção que vem com um ciclo bom, sim, uma seleção que quase sempre joga jogos tão bons assim que dá vontade de assistir, cara, mesmo não sendo francês, ou torcendo pra França, né? E no final da Copa também mantém o favoritismo 100% em todas as partidas. Para mim, todas as partidas. Estamos falando aqui da partida de Senegal até esta partida contra o Paraguai. Mantém o favoritismo em todas elas. Então é isso, acho que a França tem que estar outro patamar. Enfim, diante disso, só pra gente encerrar a análise e também já falar de palpites, né, para as quartas, assim, a França, como eu falei, teve sufoco, o Paraguai, a linha defensiva foi muito bem, na minha concepção, mas diante disso, ainda assim, o controle maior era da França, logicamente. O Paraguai, cara, eu tava vendo um número que eu acho que não chegou a efetuar nem 100 passes, eu acho, tá? Eu lembro que eu vi isso no final da narração, assim, próximo do término da partida, mas às vezes vai que o Paraguai pegou um lance ali, efetuou muitos passes, enfim, então não vou confirmar pra vocês, mas eu vi essa estatística. E se isso for confirmado, se isso for certeza, ou se ele até efetuar, né, ter efetuado mais de 100 passes, mas assim, sei lá, 103, 105, entende? É só pra você ter uma noção, né? É um ponto importante pra você ter noção do quão essa França foi bem, mesmo enfrentando a raça da Libertadores. Enfim, diante disso, o jogo, cara, tava truncado, porque a França tava tentando, o Paraguai se mantinha assim, defensivamente muito bem. Só que diante disso,
Teve duas alterações na França, tá? Apenas duas. O Doué e o Cherki. O Cherki sendo aos 84, o Doué aos 66. 65, 66. Aliás, o Doué aos 61, né? E é isso. O Doué entra aos 61 no lugar do Bradley Barcola e o Cherki entra depois no lugar do Dembélé, se não tô enganado. Acho que é isso, né? No lugar do Dembélé. Mas, cara, o do Cherki eu nem vou considerar porque é no final da partida. Só que o Doué, meus amigos, estamos falando aqui do atual Golden Boy. Olha esse time da França. O atual Golden Boy tá lá, o atual Ballon d'Or está lá e os francos favoritos para os dois títulos individuais estão lá. Tudo bem que o Lamine Yamal entra na discussão de Golden Boy, mas eu não lembro se a idade dele ainda tá batendo para ser Golden Boy. Mas se tiver, é franco favorito. Mas o Doué, ele tem total chance de ser campeão novamente. O Barcola também, pela boa fase que tá vivendo. Também não lembro se a idade do Barcola tá batendo, mas enfim. Então tem jogadores bons e jovens, sem sombra de dúvida, que podem receber esse título novamente. Mas, cara, boa parte deles está ali na França. É nítido isso. E Ballon d'Or também não preciso nem falar mais nada. Dembélé franco favorito para ganhar de novo. Olise entrou 100% na briga. Kylian Mbappé o mesmo de sempre. Nunca saiu da briga, por mais que nunca ganhou, né? Mas nunca saiu da briga. E, enfim, então é um time espetacular, não tem nem o que falar. Então, cara, entra o Doué no lugar do Barcola aos 61 e aos 66, pênalti nele. Pênalti do Diego Gomes, que tá fazendo uma partida muito correta. Eu acho que a partida do Diego Gomes não foi a melhor, obviamente, mas foi uma partida boa, foi uma partida sólida, né? A defesa, tá? A defesa do Paraguai, não vou ser injusto aqui, a defesa do Paraguai pra mim foi boa. E, enfim, mas aí o Doué rabiscou, fez um lance absurdo, sofre o pênalti, né, feito pelo Diego Gomes. E aí, aos 66 mais ou menos, porque teve todo o tempo do VAR analisar, o árbitro também, enfim. Kylian Mbappé cobra, marca o seu 19º gol em Copas e o seu 7º nesta edição. Ele que foi artilheiro da edição passada de 22, com 8 gols, e tá a um gol de chegar nesse recorde dele, que faltando o quê? 4 partidas, né? Agora que ele jogou os oitavos, faltam 3, falta 4, semis e final. Vai chegar, né? Vai chegar. E 2 assistências, então... Números individuais do Mbappé nessa Copa, 7 gols, 2 assistências. No recorde geral, 19 gols em Copas, né, de edições que ele jogou. Isso, cara, sendo que ele jogou 3 Copas apenas, cara. 3 Copas. O Messi jogou 6. Tudo bem, em 2006 ele não jogou tanto, né? Começou a aparecer um pouquinho mais em 2010. Mas mesmo assim, tava lá em 2006. Então, vou tirar uma. Jogou 5. O Mbappé jogou 2,5. Ele nem encerrou essa segunda. Essa terceira, aliás. Então ele é sensacional. E aí vai lá, faz o gol dele de pênalti, né? O Orlando Gil não conseguiu, enfim, ver a cor da bola, foi para um lado, ele estou para o outro. E a partida fica na mesma, cara. Eu acho que foi uma partida que foi tão agradável de assistir, né? Sendo bem sincero. Mas acho que muito pelo fato do que o Paraguai estava executando, cara. Eu acho que na minha concepção o Paraguai estava executando no futebol que para muito pode ser um jogo sujo, né? Bem entre aspas, porque é aquele jogo encardido, aquele jogo que é chatinho de você se enfrentar, como eu citei nos exemplos da Libertadores. Mas, analisando por um outro lado, foi um jogo que, taticamente, o Deschamps teve muitos problemas na França. Ele teve que identificar ali muitas soluções de imediato, né? Fazer, digamos, gambiarras ali para conseguir pensar em uma forma de conseguir extrair essa defesa, né? Que estava muito bem, aliás, a defesa paraguaia. Então é isso, foi um jogo que, taticamente, cara, foi legal ver a apresentação das duas equipes. Mas, né, de vislumbres da partida não foi tão interessante assim. Enfim, de qualquer forma... A partida se encerra então com esse 1-0, apenas o gol do Kylian Mbappé. Agora, já era, né? Mas ainda se isolando mais ainda, ele e o Messi, acho que difícil alguém chegar nele, assim, tão recente, né? Ainda mais que o Mbappé tem mais umas Copas aí pra frente, então difícil alguém chegar nos números desses dois. Esses dois, pra mim, a briga é só entre ele e o Messi, apenas. Nesta Copa, né? Porque o Mbappé ainda tem mais uma, pelo menos. Enfim, é isso. Então, com o gol exclusivo do Mbappé, a França ganha e avança para enfrentar Marrocos. E diante disso, vamos falar de palpites, por que não, né? E falar sobre, eu vou logicamente tirar essas duas partidas que já ocorreram hoje, que foi de Marrocos e da França, e eu vou pular aqui para Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica, e aí da outra chave, Brasil e Noruega, que ocorre amanhã, México e Inglaterra, que também ocorre logo em seguida, e Argentina e Egito, que se eu não me engano é na terça-feira, acho que é isso, terça, quarta, né? E Suíça e Gana, né, para encerrar essas oitavas. Bom, vamos lá. Sendo sincero, minhas opiniões aqui. Inclusive, Marrocos, excelente partida, tá? Eu não pude trazer minha opinião pra vocês antes, porque eu gostaria... Tava esperando, aliás, que todos os confrontos se definissem pra eu trazer palpite. Só que ocorreu do gol aliás, da partida de Marrocos aparecer na frente, mas, enfim, não tem problema. Eu iria votar de Marrocos de qualquer forma, né? Como vocês sabem, eu já tinha colocado Marrocos nas quartas, então não tem segredo aqui. E a França também, porque eu já... Aliás, não só acreditei que ela estaria nas quartas, como, na minha opinião, tá na final. Não dá pra parar a França, tá na final. Agora, vamos partir para as outras partidas que não ocorreram ainda. E que bom, né, que eu vou poder ainda trazer análises para vocês. Sendo ela, Portugal e Espanha,
jogaço, mas sim, jogaço. Lógico, por todas as questões técnicas e todas as questões ali de atuações que as duas equipes estão fazendo. Só que se for pegar pelas últimas partidas das duas, né, sem ser exatamente a última, mas as anteriores, é um pouquinho preocupante. Eu digo preocupante no sentido da partida não ser tão boa, tá? Mas enfim, a ver o que vai acontecer nessa partida. Vou ser sincero, meu coração está falando Portugal, mas pra mim a razão está falando Espanha. E eu vou seguir a razão e não o coração desta vez. Então pra mim, Espanha avança, mas é jogo muito trocado. Independente da seleção que passar aqui, eu não vejo, pode acontecer, claro, mas eu não vejo um cenário de goleada, não vejo. Mas, como eu falei, pode acontecer porque são duas equipes de qualidade técnica absurda na questão de ataque, né? Enfim, então pra mim Espanha passa, Estados Unidos e Bélgica. Estados Unidos passa porque a Bélgica não era nem pra estar aqui, sendo bem sincero, não era nem pra Bélgica estar aqui, então já vai embora, só premediou um pouquinho a participação dela, mas, enfim, não vai se manter mais na minha opinião. Brasil e Noruega, Brasil pra mim tá na final, então, né, Brasil passa. México e Inglaterra, não sei o que esperar, porque o México tá jogando muita bola. Eu já citei aqui que o México tava jogando muita bola e até peço desculpas que eu não trouxe análise do vídeo do México, mas sem problema, eu trago contra a Inglaterra. E Inglaterra, por sua vez, teve muitos problemas contra a Costa do Marfim. Mas, né, vamos ver. Então eu vou de... Você me perdoe, mas eu vou de México, tá? Eu vou de México aqui. Não sei, pra mim tá com cara de zebra. Argentina e Egito, eu tô torcendo pro Egito porque, enfim, vingança contra Cabo Verde, mas a Argentina vai passar, tá? Gente, eu não tenho nada contra a Argentina, só pra deixar bem claro aqui, tá? Só, enfim, trazendo a análise aqui que eu acho que o Egito tinha chance sim de passar, mas a Argentina é mais forte e não tem muito o que fazer, né? Então, a Argentina passa. E Suíça e Gana, aí pra mim é um jogo aleatório. Aí pra mim, faço a mínima ideia de quem vai passar aqui. Mas acho que a Suíça tá efetuando um futebol mais vistoso do que a Gana, né? Com bons jogadores, com o Xhaka, se eu não tô enganado. Enfim, uma boa seleção. Então eu vou de Suíça pela lógica mesmo na minha cabeça, tá? É isso. E aí, né, simulando os confrontos após esses palpites, seriam então Brasil e México, Argentina e Suíça. O grupo A, meus amigos, não tá muito legal em questão de duelos interessantes, né? Aí do outro lado, já confirmado, França e Marrocos, e Espanha e Estados Unidos, certo? Esses são meus palpites. E enfim, quero saber de vocês também, não esquece de deixar nos comentários seus palpites. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, inscrever no canal, ativa o sininho. E até amanhã com o vídeo do Brasil. E aí logo em seguida também com o vídeo do México contra a Inglaterra. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.